queríamos cumprimentar todos os internautas que nos ouvem através enfim, deste meio poderoso que é a internet. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa estar connosco no estudo da sua palavra, para que desta forma nós possamos aumentar a nossa fé e a nossa confiança neste Deus maravilhoso que nós conhecemos. Amém. Que Deus possa abençoar a todos então. Vamos então relembrar a lição que estudamos esta semana. Mas antes disso eu quero apresentar o meu colega, portanto o meu companheiro de estudo desta vez, o nosso querido irmão Zefrino, que Deus o abençoe ele e a sua família. E vamos então dar início, portanto, ao estudo da lição. Obrigado. O título da lição, Zefrino, é Educação nas Artes e nas Ciências, subordinado exatamente ao tema central que temos vindo a estudar este trimestre, que é a educação, não é? Um tema realmente interessante, não é? É muito interessante e tremendo versuário, que começa por exaltar a glória de Deus, né? E o versuário encontra-se no livro de Salmos 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Maravilhoso esse verso. É maravilhoso. Eu gosto muito deste versículo também. É verdade. Nós à noite, olha, eu sempre gostei muito da astronomia, estudar o céu, e realmente à noite, quando nós olhamos para o céu, nós sentimos subjugados e maravilhados com a grandeza deste universo que Deus criou. É realmente uma maravilha, não é? É verdade. Não só do universo, mas, ao fim e ao cabo, de tudo aquilo que Deus criou, não é? Não só dos céus que estão por cima de nós, das estrelas, dos planetas, das constelações, mas de todas as coisas que nós vemos exatamente à nossa volta, neste mundo maravilhoso que é o nosso planeta, embora manchado pelo pecado, mas ainda tem muito de bom, muito de maravilhoso. É verdade. Irmão Macedo, acabaste tocando no ponto essencial. É que a Bíblia nos apresenta este quadro de que houve desde a criação do mundo e pela entrada do pecado no mundo, portanto, houve um processo de degradação, até eu posso considerar muito rápido, porque a Terra tem apenas 6.000 anos, mas diz que por mais que o pecado tenha deteriorado ou degradado a própria natureza em si, mas ainda assim conseguimos contemplar muitos vestígios, temos muitas provas do poder grandioso de Deus como Criador. E eu vejo muitas vezes os cientistas, e ainda bem que falou da astronomia, eu vejo que muitos cientistas se perdem ao tentar contar as estrelas do céu. E em muitas passagens, Deus convida um homem que se considera sábio que se coloque contando as estrelas e para que aprenda alguma coisa. E, de facto, é magnífico olhar para o céu. Eu gosto muito da astronomia, assim, irmão Macedo, mas também quando contemplo muitas águas, ou as águas do mar, chama muita atenção. É outra coisa que também chama a atenção relativamente à criação. Eu também maravilha o mar, é sempre gostei. Também chama muita atenção, eu gosto imenso de contemplar o mar, de passear junto ao mar, ver realmente mais uma maravilha extraordinária que Deus criou, não é? Portanto, aí que tu disseste, a degradação provocada pelo pecado e até, enfim, do dilúvio, né? Mesmo assim, ainda hoje, passados tantos anos, a Terra ainda manifesta a glória de Deus. Ainda vemos muitas coisas bonitas e interessantes neste mundo, não é? Portanto, e a lição fala aqui, olha, por exemplo, a maravilha da gestação de um bebé no ventre da mãe, né? A lição fala aqui. É uma maravilha, é uma coisa inexplicável, a ciência já compreende, né? Mas, portanto, já se sabe muita coisa, mas ainda temos muito a aprender. É impressionante realmente pensarmos nisto, não é? Sim, porque diz a maneira como... primeiro, é interessante olhar para Deus como um grande artista. A maneira como ele criou, né? Eu gosto, irmão Macedo, olhar para Deus quando ele cria o homem e cria formando o homem do pó da terra, ou seja,
Deus coloca a mão na massa. Eu gosto muito dessa passagem. Deus coloca a mão na massa e faz as curvas todas, vai trabalhando de uma forma muito detalhada. E ele faz o homem e depois ele dá um passo para trás. No processo da criação, vemos sempre, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Parece que cada coisa que Deus terminava no processo da criação, ele dava um passo para trás e contemplava a beleza, e ele depois dava uma aprovação, como uma assinatura ao final. Claro, e quando criou o homem, diz que e viu Deus que era muito bom. Portanto, e como disse, nenhuma mulher que está no período de gestação, portanto, à medida que o filho no seu ventre vai crescendo, Deus criou a anatomia da mulher para que o seu abdômen também pudesse crescer e de forma a não sufocar o coração o do bebê. bebê bate ali bem perto do coração da mãe, não é? É verdade. E nós que temos muito interesse no processo da educação, temos interesse em analisar qual é o tipo de conhecimento ou instrução que vamos passar para os nossos filhos, ou até o tipo de instrução que deles nos guiamos para poder nos orientarmos ou nos posicionar na vida. Ou seja, não é qualquer educação que nós queremos dar para os nossos filhos. Queremos dar a educação certa, ok? Mas ao examinarmos um processo de educação, ou falando da educação nas artes e nas ciências, somos chamados a atenção a separarmos, a sermos cautelosos naquilo que instruímos os nossos filhos. Qual é o instrumento que nós usamos na instrução ou na educação dos nossos filhos? Porque a educação nos pode levar ou para a vida ou para a morte. E a lição espera isso mesmo, não é? Portanto, e nós aceitamos isso e acreditamos nisso, que a palavra de Deus deve integrar, deve imbuir o ensino de cada cadeira, de cada disciplina, não é? Imaginemos, portanto, nós poderemos ver Deus através da história, da ação de Deus na história humana, quando estudamos história. Podemos ver Deus através do estudo das ciências naturais, através até da matemática, não é? Portanto, a palavra de Deus deve imbuir, deve integrar todos os estudos de todas as cadeiras, todas as disciplinas que os nossos alunos têm na escola. E nós, infelizmente, sabemos que as escolas, enfim, não têm mesmo a mesma mundo-visão que nós temos, a mesma cosmovisão, não é? E a lição fala aqui, naquela passagem bem conhecida de Romanos, não é? O capítulo 1 de Romanos, logo no início, não é? Em que São Paulo diz que, contemplando as maravilhas deste mundo, os homens ficam indesculpáveis ao rejeitarem este Deus, ao rejeitarem Deus como Deus e como Criador, não é? Portanto, eles são indesculpáveis, não há desculpa. Estas maravilhas, não há provas, mas as pessoas podem dizer, mas não há provas da existência de Deus. Mas há evidências. Temos evidências. Quando olhamos para o céu, ver as estrelas e os planetas, como referimos há pouco, quando vemos uma flor, as altas montanhas, o mar, que falámos há pouco também, portanto, vemos aí evidências do poder criador de Deus, não é? Nós Eu lembro... pensar que tudo isto apareceu por acaso, não é? Pensar que isto apareceu por acaso era o mesmo que acreditar que um relógio complexo e perfeito apareceu em consequência da explosão numa relojoaria. Houve uma explosão e apareceu o relógio. Não tem lógica, não é? Na verdade, esse texto que faz menção do apóstolo Paulo diz que a nossa loucura, ou a loucura do homem, começa justamente nisso, em rejeitar ou dar pouco valor ao conhecimento bíblico, ok? Além do livro de Romanos, tem também o livro de Provérbios, né? Que diz que o temor do Senhor, isso está no capítulo 1, Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ok? E agora, irmão Macedo, como havemos de ter conhecimento se nós desprezamos o conhecimento das Escrituras, a mundividência cristã? Logo, conforme diz no livro de Romanos,
o homem vai para a loucura. E logo, o que nós ensinamos para os nossos filhos não os protege para a vida eterna, nos leva à ruína. Okay? Esses homens, esses mestres, portanto, que ensinam, enfim, coisas contrárias à palavra de Deus, portanto, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, como diz aqui a palavra, não é? Dizendo sábios, tornaram-se loucos. E são loucos, não é? Porque põem... E a loucura, olha aqui o livro de Provérbios, ele avança a dizer, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, diz, depois continua, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Portanto, e hoje é possível notarmos, já que no início falamos da deterioração do próprio mundo em si, vemos que as nossas ações, desde a altura que desprezamos o conhecimento bíblico, todo o nosso conhecimento tem servido para a nossa própria ruína. E eu lembro um comentário de uma escritora americana chamada Ellen White. Ela faz menção que quando Deus criou o homem, não era a pretensão de Deus que o homem vivesse nas cidades, mas que o homem pudesse viver na natureza. E eu fico aqui, logo que o irmão Carlos Macedo fez menção da astrologia, não é? Embora que, por mais cidades que o homem possa construir, não veda os céus, mas diz que muito da natureza fica oculto porque nós só contemplamos muitos edifícios, ok? E esses edifícios combatem até a fome, não combatem, ou seja, promovem a fome no mundo também, porque diz que onde é construído um grande edifício, poderia ser um espaço pelo qual deveríamos ter plantado alimento, ok? E na mesma, hoje, em vez de contemplarmos a natureza, por causa das muitas cidades que o homem vai construindo, o homem vai aprendendo mais ou vai se colocando como se fosse ele o detentor do conhecimento ou o criador, mas o criador de quê? Dos grandes edifícios, das grandes tecnologias, e o nosso Deus parece ficar para trás. E aqui mesmo faz menção nas escrituras que os céus, a natureza, dão testemunho de que existe um Deus criador. Dali que às vezes importa. E irmão Macedo, já reparou que o homem, por mais cidades que ele possa construir, por mais tecnologia que ele possa desenvolver, sempre quando ele deseja relaxar, desaluviar um bocadinho, onde é que ele vai? Ele vai procurar a natureza. O irmão Macedo disse que gosta muito de sentir o cheiro, caminhar diante do mar, apanhar aquela brisa toda. Quando o homem encontra-se completamente estressado e cansado das cidades, ele foge para os campos. Parece que naturalmente o nosso instinto leva às nossas origens. Nós sentimos o contacto com a natureza, não é? Com a natureza, porque fomos criados para viver na natureza. Sem dúvida, sem dúvida. E essas nossas tecnologias, por mais que seja importante que a ciência cresça em termos de construção a nível do mundo, grandes edifícios, nós vemos, mas as montanhas talvez acabam nos falando muito mais, dando um significado maior e melhor, promovendo a qualidade de vida do homem do que às vezes muitos edifícios pelos quais nós construímos. Claro, sem dúvida. E é interessante que depois a lição continua e fala aqui na beleza, a beleza da santidade. E nós temos estado a falar exatamente da beleza das maravilhas que Deus criou, não é? A beleza da natureza, tantas coisas belas, não é? Mas, e Deus é amante do belo. Deus é amante do belo. Há aqui uma citação interessante da senhora Ellen White, né? Que diz que exatamente que Deus é amante do belo. Ela é amante e também deseja que nós amemos o belo, as coisas belas que ele criou. Mas, acima de tudo, há uma beleza que Deus aprecia, que é a beleza do caráter. Do caráter. A beleza do caráter. Porque, ao fim e ao cabo, é a única coisa que levaremos para o céu, não é? Tudo mais ficará aqui. A única coisa que levaremos será o caráter, não é? E Deus, acima da beleza das coisas terrestres, das coisas, enfim, que nós vemos à nossa volta,
Deus aprecia a beleza do caráter. E é essa que nós devemos também apreciar e cultivar. É verdade. Este é um dos fatores essenciais, já que desde a entrada do pecado no mundo, portanto, uma das coisas que mais ficou afetada também é o nosso caráter. Agora, como recuperar esse caráter que perdemos desde a entrada do pecado do mundo? É aos pés de Deus, pelo poder da oração, pelo poder da leitura das Sagradas Escrituras, na comunhão com Deus, o Senhor pode restaurar o Éden, pode restaurar o nosso caráter, aquele que ficou perdido desde a entrada do pecado no mundo. Mas o que é que acontece? Nesta beleza da santidade, eu creio que podemos ouvir um hino que nos será oferecido pelo grupo Songs for Him, e nós vamos fazer uma breve pausa e vamos calmamente poder navegar nesse conhecimento da mundividência cristã, que está a ser muito interessante, irmão. Senhor, ofereço o coração, rebelde e inquieto, sem mudar. Não quero lutar nunca mais. Este coração é teu para salvar. Pai, eu não quero mais fugir. A ti eu sei, não posso resistir. Quero entregar-me a teus pés e ver o teu amor me transformar. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Guarda-me o caminho ao andar, protege-me do mal sem vacilar. Quero entregar-me a teus pés e ver o teu amor me transformar. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Eis minha vida, fala a tua, Senhor. Eis minha vida, fala a tua, Senhor. Eis minha vida, fala a tua.
belo hino, irmão Carlos Macedo, uma música maravilhosa em que Muito agradável. me remete a pensar, falando da beleza da santidade, o próprio Deus foi ele que criou esse grande instrumento, essa grande ferramenta, que hoje até a ciência fala da musicoterapia, podendo perceber as propriedades curativas da música no fórum psicológico. E eu pergunto, irmão Macedo, quem criou a música? Foi o homem ou foi Deus? Foi Deus, sem dúvida. Foi Deus quem criou a música. E quem se pode declarar diante de Deus como cantor-mor? Quem? E nós estamos a falar das artes, portanto, vemos ali Deus como um verdadeiro artista, ok? E há vozes que ainda é descrito na Bíblia que os anjos cantam vozes que nós ainda entre os homens não os assimilamos, né? Não, na verdade não diz a Bíblia, diz o Espírito de Profecia. O livro da senhora White fala das vozes diferentes que cantava, fala de Lúcifer, que cantava diferentes vozes. Mas, pronto, é conforme analisamos e muito bem que, pelo facto de desprezarmos as Escrituras, as instruções de Deus, portanto, esse desprezo levou-nos à loucura, não é? Dali claro. Que na lição de terça-feira fala de especialistas no erro. Erro, é verdade. Especialistas no erro. E mostra aqui, olha, a pseudociência, ou falsamente chamada ciência, né? Portanto, levou os homens a tirarem conclusões precipitadas, não é? Portanto, vemos até que durante milénios, durante muitos anos, as pessoas acreditavam que a Terra estava imóvel e as estrelas e os planetas é que circulavam à volta da Terra. À volta da Terra. Dentro do universo, não é? Era, portanto, era o geocentrismo, não é? A Terra no centro. Mas não, nós sabemos que, portanto, é o Sol. Agora acreditamos no heliocentrismo. O Sol é que está no centro, portanto, do nosso sistema planetário. Sim. E a Terra e os outros planetas giram à volta, não é? Lá está, portanto, no entanto, as pessoas acreditavam piamente, né? Mas até inclusivamente crentes, não é? Que ainda não tinham compreendido bem, o conhecimento também era limitado, não é? Mas hoje, infelizmente, portanto, há muita gente que, como referimos há pouco, que não aceita a palavra de Deus, não aceita, portanto, a verdadeira ciência. Por exemplo, a ciência biológica de hoje está assente no pressuposto de que a vida começou há milhares de milhões de anos por acaso, sem Deus e sem qualquer propósito por trás dela. Portanto, as pessoas acreditam nisto, que a vida, que é extremamente complexa, portanto, já houve de diversas tentativas para criar vida em laboratório, mas não conseguiram, nem nunca conseguirão, porque a vida só provém de vida e a fonte de vida é Deus. Portanto, no entanto, pensam que a vida que evoluiu por acaso durante milhões e milhões de anos a partir de formas mais simples até chegar às formas mais complexas. Ora, isto não é verdadeira ciência, não é? Irmão Macedo, e já viu que nisso há um perigo? O homem coloca-se num risco bastante elevado, porque diz que o apóstolo Paulo diz, por mais que essas pessoas rejeitam Deus, portanto, não se poderão desculpar-se no julgamento, porque afinal de contas, Deus há de julgar esse mundo. Portanto, ainda eu lembro o capítulo 1, o versículo 21 de Romanos, diz, porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, ok? Nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvanecidos, e o seu coração insensato se obscureceu completamente. Agora, hoje parece que gozamos de uma falsa liberdade. Você que sabe se adora ou não, quando na realidade um processo de investigação ocorre para os verdadeiros adoradores, aqueles que deram valor e não. E ainda o irmão Carlos Macedo acabou citando aqui um erro gravíssimo, ok? Que o homem havia contemplado, em que pensavam eles que a Terra, que o Sol girava em volta da Terra, mas através dos estudos
conseguiram corrigir esse erro, ok? Mas em relação às escrituras, se tu não buscas, como havemos de corrigir os nossos erros? Como poderemos glorificar o verdadeiro Deus, o Criador? Claro, Se claro. não fazemos uma busca, não fazemos uma investigação, não poderemos nos desculpar perante o Deus Criador, que há de julgar os céus e a terra. E a lição diz aqui, e a lição é apenas um parênteses que eu vou fazer. A lição diz aqui na parte final, e refere exatamente isso mesmo. Sim. A ciência compreende erradamente as origens porque nega dois aspectos que são importantíssimos. Sim. Criação. Primeiro, o sobrenatural. E segundo, a descontinuidade física radical e existente entre a criação dos nossos dias, entre a criação original, aliás, e aquilo que está agora diante de nós. Ou seja, como eles põem Deus de lado, não aceitam a existência de Deus, não acreditam na existência de Deus, não buscam, não investigam. Então, portanto, querem encontrar causas naturais para aquilo, para os acontecimentos naturais. Põe o sobrenatural de lado. Ora, nós sabemos que as origens foram sobrenaturais. É verdade. Foi Deus, de forma sobrenatural, pelo seu poder, que criou tudo aquilo que existe aqui neste planeta em 6 dias. E no 6º dia criou o homem e a mulher. Portanto, houve uma origem sobrenatural. Como eles não aceitam a existência de Deus, põem o sobrenatural de lado, e como não aceitam o sobrenatural, aliás, assim como também não aceitam os milagres que são referidos na Bíblia, feitos por Jesus e outros, não é? Não aceitam o sobrenatural, não aceitam a existência de Deus, e então vão buscar causas naturais para os acontecimentos naturais que nos, enfim, daquilo que tem acontecido neste mundo ao longo destes anos, não é? E é muito engraçado, irmão Carlos Macedo, portanto, não acreditam no poder sobrenatural ou nos milagres realizados por Cristo ou pelos homens tementes a Deus, mas acreditam na magia. É verdade. Fazem magia, fazem aqueles outros truques. Outras coisas. E, enfim, por isso que a lição de quarta-feira traz o título Tolice e Sabedoria. Claro. Ok? É por essa rejeição que o homem tornou-se tolo, ok? Logo, é bom que a lição de quinta-feira Deus chama Jó, ok? O Senhor respondeu a Jó e pediu para que o Jó colocasse como homem e Deus poderia lhe fazer algumas perguntas. Muito interessante isso, só para terminar a lição, temos apenas 1 minuto, eu vou permitir que você fale um pouco sobre essa lição para que não fique assim. Aquela pergunta interessante que Deus faz a Jó: onde estavas tu quando eu criava a terra? Onde estavas tu, não é? Portanto, Deus, enfim, dialogando com Jó, podes explicar, enfim, todas estas maravilhas? Há uma lista, nós, enfim, não temos tempo de referir, não é? Mas se formos ao capítulo 38 de Jó, vemos exatamente aquilo que Deus diz a Jó, não é? Onde estavas tu quando eu criava a terra? Quando eu criava isto ou aquilo? Quando eu fazia isto ou aquilo? Portanto, e Jó sentiu exatamente a sua indignidade. Jó reconheceu que tinha falado sobre coisas que não sabia, não é? Jó aceitou humildemente, portanto, aquilo que Deus lhe dizia. Infelizmente, nós sabemos que as pessoas hoje, e ao longo da história deste mundo, muitas delas têm posto Deus de parte, e pondo Deus de parte, portanto, enfim, não aceitam estas coisas e não aceitam aquele único que os pode salvar, que os pode ajudar. Pronto, que Deus possa abençoar a todos. Eu agradeço, irmão Macedo, pelo privilégio que eu tive de poder participar consigo na reflexão desta lição. De uma forma espiritual, confortou-me muito e consigo me rever, e que Deus possa abençoar aos nossos internautas, possam fazer conforme abordou a lição também, que precisamos buscar, investigar para corrigir os erros da nossa vida e para que possamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus possa abençoar, então, prontos. Ok. Boa lição para todos. Um grande abraço a todos. Ok, obrigado. Tá. Um grande abraço a ti também, João. Muito obrigado, irmão Carlos. Que Deus te abençoe a ti e à família.